turma, trouxe hoje para vocês um videozinho de função exponencial. Aí eu trouxe aqui umas propriedades de potenciação e radiciação, que tá lá no livro de vocês. Deixa eu ver aqui a página. Tá na página 261. Essas mesmas propriedades que eu coloquei aqui. As propriedades de potenciação e as propriedades de radiciação. Aqui embaixo eu já começo a falar até da função exponencial. Porque uma função exponencial é uma função que tem a variável no expoente. Para a gente saber se ela é crescente ou decrescente, a gente vai olhar o valor de A. Se A for maior que 1, ela é crescente. Se A estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. Como vocês me pediram, eu trouxe aqui a resolução de 3 questões do livro de vocês e a gente vai começar aqui na questão número 4. A questão número 4 diz assim: a figura mostra um esboço do gráfico da função y é igual a ax mais b, com a e b pertencentes aos números reais, a é maior que 0, a é diferente de 1 e b é diferente de 0. Aqui eu tentei fazer o gráfico, mas ficou bem diferente do que está no livro de vocês. Mas é só para a gente conseguir entender ali quais são os pontos. Quando eu olho esse gráfico, eu consigo ver que esse gráfico está passando em 2 pontos. Ele está passando ali no 0 e no 2, que é onde corta o eixo y, e no 2 e no 5. Então eu tenho aqui no cantinho. Vou mostrar aqui para vocês com o lápis. Eu tenho aqui no cantinho o 0 e o 2, e o 2 e o 5. Quando eu tenho um par ordenado, o primeiro valor é de x e o segundo de y. Então, nesse primeiro ponto, meu x é igual a 0, meu y é igual a 2. No meu segundo ponto, quando meu x é igual a 2, meu y é igual a 5. Até aí, tranquilo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai substituir esses valores de x e y lá na nossa função. Nossa função não é y igual a x mais b? Eu sei o valor de x e y. Então, eu vou substituir e vou montar quase um sistema. Nessa daí, na verdade, nem ficou um sistema, porque a gente ficou com valores aí que resolveram logo o nosso problema. Gente, desculpa se eu estou balançando, que eu estou apoiando aqui na mão para poder gravar direto do caderno, que aí eu já mostro a resolução para vocês direitinho. A gente sabe que quando o nosso x é 0, o nosso y é 2. Então, eu vou ficar com 2 igual a elevado a 0 mais b. Qualquer número elevado a 0 dá 1. 1 está aqui positivo, vem para cá, negativo. 2 menos 1, 1. Então, b é igual a 1. 2 é igual a 1 mais b. 1 passou para o outro lado diminuindo. b ficou igual a 1. Vamos lá no segundo ponto agora. Y é igual a x mais b. A gente sabe que quando x é 2, y é 5. E a gente já sabe que b vale 1. Então, vou substituir. 5 é igual a ao quadrado mais 1. Por que ao quadrado? Porque eu sei que x vale 2. Então, 5 é igual ao quadrado mais 1. 1 está aqui positivo, passou para o outro lado, negativo. Então, eu fiquei com a ao quadrado igual a 4. Então, a é igual a 2. Por que não é menos 2? Porque o nosso a tem que ser maior que 0. Lá pela definição, o nosso a tem que ser maior que 0. Então, por isso que aqui só serve a igual a 2. Então, achei o valor de b e achei o valor de a. A minha questão queria que eu somasse a ao quadrado... Somasse não, diminuísse, desculpa. A ao quadrado menos b ao quadrado. Quem é a? A é 2. 2 ao quadrado, 4. Quem é b? b é 1. 1 ao quadrado, 1. 4 menos 1, 3. Quando a gente tem uma função exponencial, a nossa intenção ali é comparar sempre as bases. A gente sempre compara as bases, a gente iguala as bases para poder comparar os expoentes. Então, a gente vai sempre tentar deixar as bases de forma que elas fiquem iguais, né? Elas têm que ficar iguais para que a gente possa comparar os expoentes.
Vamos para a questão número 11, que diz assim: depois de um trabalho de pesquisa em laboratório, um aluno de biologia chegou à conclusão de que o número de bactérias que, em certa cultura, é uma função do tempo t, onde t é dado pela equação Q de t é igual a 600 vezes 3 elevado a 2t, sendo t medido em horas. O tempo t para que se tenha 48.600 bactérias é... Deixa eu chegar aqui mais para longe, que eu estava lendo. A gente tem ali a questão... Espera aí, deixa eu só... Vou dar o pause aqui rapidinho para poder apagar. Voltei. É que estava com marca de lápis ainda. A nossa questão diz que a função que a gente tem... deixa eu tentar parar de balançar. Que a função que a gente tem é 600 vezes 3 elevado a 2t. E t é a quantidade de horas que a gente quer saber. O que a gente vai fazer? A gente vai montar essa função e vai igualar a 48.600 bactérias, como a gente fez aqui, ó. Gente, desculpa se tá meio balançando, mas é porque eu tô sem pau de selfie, meu pau de selfie quebrou, meu tripé é muito pequeno, não ia dar pra poder pegar aqui. 600 vezes 3 elevado a 2t é igual a 48.600. 600 está multiplicando 3 elevado a 2t. Vou passar para o outro lado dividindo. Cortei aqui os dois zeros. 486 dividido por 6 dá 81. Então, 3 elevado a 2t é igual a 81. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso fatorar 81 para que fique com a base 3. Quando ele ficar com a base 3, eu vou cortar as bases e vou comparar os expoentes. Deixa eu aproximar. Como tem aqui. Fatorei 81. 81 é 3 elevado à quarta. Então, 3 elevado a 2t é igual a 3 elevado à quarta. Como as bases são iguais, eu corto. Fiquei com 2t é igual a 4. 2 está multiplicando, passou para cá dividindo. T é igual a 4 dividido por 2, t é igual a 2. Então, em 2 horas, através daquela função que está ali, essa cultura de bactérias vai chegar a 48.600 bactérias. Vocês me pediram 2 questões, eu fiz até 3. Eu achei essas 3 interessantes para a gente poder fazer. Aí resolvi a número 15 também. A 15 diz assim: as matas ciliares desempenham importante papel na manutenção das nascentes e estabilidade dos solos nas áreas marginais. Com o desenvolvimento do agronegócio, o crescimento das cidades, as matas ciliares vão sendo destruídas. Um dos métodos usados para sua recuperação é o plantio de mudas. O gráfico mostra o número de mudas N de T é igual a B vezes A elevado a T, em que A é maior que 0 e diferente de 1 e B é maior que 0. Então, eu coloquei aqui, ó. Qual é a função que a gente tem? N de T é igual a B vezes A elevado a T. Com A maior que 0 e diferente de 1 e B maior que 0. Aí a gente tem, o gráfico mostra o número de mudas, então, a serem plantadas no tempo T em anos numa determinada região. A gente tem aí um gráfico, certo? Tá lá no outro ladozinho lá da página. A gente tem um gráfico. Nesse gráfico, o gráfico passa em 2 pontos. Em 1 ano e 1.500 e em 3 anos, 3.375. O que a questão quer saber? De acordo com os dados, o número de mudas a serem plantadas quando T é igual a 2 anos é igual a... A gente quer saber quantas mudas vai usar para fazer o plantio em 2 anos, quando T é igual a 2 anos. O que eu vou fazer aqui? Vou montar como a gente fez lá na questão anterior. Y igual a B vezes A elevado a T. Quem é o meu Y? 1.500. Quem é o meu X? No caso aqui é o meu T, 1. Então, eu fiquei com 1.500 é igual a B vezes A elevado a 1. Aqui, eu podia ter passado tanto o B para o outro lado quanto o A.
eu passei o A dividindo. Por quê? Porque para quando eu for substituir aqui na segunda fica mais fácil para mim. Mas eu poderia ter passado o B dividindo também, tem que dar certo. Tem que dar a mesma coisa. Mas aqui é porque ficaria mais fácil, porque eu vou substituir o B no radical. Eu tenho um B aqui sozinho, não tenho um A aqui sozinho. Então, para mim é mais vantagem eu ter um B, um valor de B, do que um valor de A. Então, eu passei o A para o outro lado dividindo, fiquei com B igual a 1.500 dividido por A. Substituindo aqui na segunda. Y igual a B vezes A elevado a T. Quem é Y? 3.375. Igual a B vezes A ao cubo. Quem é o valor de B? B não é 1.500 sobre A? Então, eu vou substituir aqui. 3.375 vai ser igual a 1.500 sobre A vezes A ao cubo. Aqui, ó, nessa linha, eu só inverti a ordem. Estão vendo? A ao cubo vezes 1.500 sobre A, que é exatamente isso aqui, ó, é igual a 3.375. Como esse A ao cubo está multiplicando 1.500 e dividindo por A, eu simplifiquei. A ao cubo com A, fiquei com A ao quadrado. A ao quadrado vezes 1.500 é igual a 3.375. Peguei o 1.500 que está multiplicando, passei para cá, dividindo. 3.375 dividido por 1.500 deu 2,25. Então, A ao quadrado é igual a 2,25. Para resolver um número ao quadrado, eu tiro a raiz. Raiz de 2,25. Peraí que acho que não está muito focado. Raiz de 2,25 é igual a 1,5. Então, a questão queria saber, achei aqui o valor de A, certo? Agora eu vou achar o valor de B. Então, nós achamos o valor de A, que é 1,5, certo? Então, eu sabia aqui que B é igual a 1.500 sobre A. Para achar o valor de B, eu vou fazer B igual a 1.500 dividido por 1,5. Então, B é igual a 1.000. Agora, eu não tinha lá na minha função N de T é igual a B vezes A elevado a T. Eu quero calcular o N de 2, que agora eu já tenho o valor de A e de B. Então, N de T é igual a 1.000 vezes 1,5 elevado a T, que é T, que nem é 2, elevado a T. N de 2 é igual a 1.000 vezes 1,5 elevado ao quadrado. 1,5 ao quadrado é 2,25. Então, N de 2 é igual a 1.000 vezes 2,25. N de 2 é 2.250. Letra C. Certo, galera? Espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, vocês podem me sinalizar ou na plataforma ou lá no grupo, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.